Vereador presidente, já dito pelo senhor, a extensão dos parabéns ao vereador Lela, mas meu abraço aqui ao nosso sniper da Câmara, um dos vereadores mais cirúrgicos em relação à fiscalização. Lela conseguiu aí fazer com que muito dinheiro público deixasse de ir à reveria aí, jorrado por os canos da corrupção. Então tenho um apreço gigantesco e eu quero ser 10% do que o Lela é. Dito isso, presidente, que eu já serei um grande vereador se eu for 10% do que o Lela é. Enfim, vereador presidente, eu fiz um pedido na comissão, na audiência, na verdade, sobre a LDO, para uma servidora pública do município da área de saúde, que ela apontou que a compra dos testes do Covid-19 e outras situações mais foram realizadas com base em amplos estudos que os servidores da casa fizeram. E nós pedimos isso na comissão e, de acordo com a Lei 13.979 de 2020, esses dados já deveriam estar no contrato dado publicidade, né? E não estavam. E ela ficou de entregar para a gente em 24 horas. Não, legal. Isso foi na terça-feira passada, quarta-feira, e até agora não chegaram essas informações para a gente. Será que estão produzindo ainda o estudo? Não entendi. Legal. O estudo não tá Obrigado, pronto, vereador Maicon Costa. Tem questão de ordem, vereador Afran Tadeu. Vereador presidente, antes de entrar na discussão do respectivo projeto, concluindo a minha questão de ordem ali, que o microfone acabou sendo desligado e eu não consegui concluir, pedir para Vossa Excelência que cobre os estudos para compra, que foram utilizados justamente para a compra do teste de Covid por R$160, o tipo de teste, quantidade de teste, enfim, que a servidora da saúde mencionou na reunião da LDO, que aconteceu na semana passada, que já deveria ter sido entregue para este vereador, para o relator da LDO também, para o vereador Lela e para os demais vereadores que estavam presentes, além do membro do Ministério Público de Contas do município. A gente ainda não recebeu esses dados de estudo que foram realizados. Não parece que estão fazendo estudo depois da compra. Falaram que fizeram com base nos estudos, mas o estudo não chegou ainda. Se estivesse pronto, não demoraria tanto para chegar. Dito isso, eu quero compartilhar com Vossa Excelência, eu vou compartilhar isso no final, uma questão já que a gente está falando de infraestrutura, mostrar como algumas comunidades são preteridas e outras preferidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, mesmo estando muito próximas uma da outra. No que tange a boa intenção do vereador Dalmo Menezes, né, que é um projeto muito simples, ele coloca no artigo 1º da lei, fica obrigatoriamente destinado 50% dos recursos provenientes de multas, ele bota aqui de multas arrecadadas pela Prefeitura de Florianópolis, aplicadas em obras de infraestrutura na região do distrito do município. Então, diferente do que disse o vereador autor, não é na comunidade específica, é no distrito. Por exemplo, o Carianos, onde eu moro, fica no distrito do Ribeirão da Ilha. O distrito de São João do Rio Vermelho, né, e de Ingleses do Rio Vermelho são amplos, tem várias comunidades no local, então não é na comunidade, é no distrito, né? Então isso precisa ser observado. O distrito do Pântano do Sul, por exemplo, a armação do Pântano do Sul fica no distrito do Pântano do Sul. Então, se tiver uma situação na armação, não significa que esse recurso, com a proposta sendo aprovada do vereador Dalmo, vai ser aplicado na armação. Ela pode ser aplicado nos Açores, na Solidão, no próprio Pântano do Sul, mas o distrito todo é o Pântano do Sul, né? Então, uma situação que aconteceu no maciço do Morro da Cruz, por exemplo, é o distrito sede. Então, pode ser aplicado, por exemplo, na Rua Vidal Ramos, esse recurso. Não significa que vai ficar lá no Morro da Mariquinha, que vai ficar em outra comunidade ali do maciço do Morro da Cruz. Então, tem que deixar isso bem claro, que é o que dispõe aqui a redação da Lei 1724 de 2018 do vereador Dalmo. Também há um outro problema, ainda que, como eu diga, as intenções do vereador Dalmo Menezes sejam interessantes, e eu fiz proposta, inclusive, similar a essa na LDO, destinando 20% dos recursos das multas de trânsito para infraestrutura cicloviária.
foi aprovada, inclusive, nessa casa na LDO em 2018. E segue mais ou menos essa mesma lógica, ainda que esteja numa linha bem tênue em relação à sua constitucionalidade ou à sua inconstitucionalidade. Inclusive, existem pareceres aqui que a gente acabou não discutindo, que trazem aqui argumentos bastante fortes sobre a inconstitucionalidade da maneira como foi proposta e no local onde foi proposto pelo vereador Dalmo. O vereador Dalmo aqui, quando ele cita, ele fala de multas, mas ele não fala quais são as multas. Pode ser multa fiscal, pode ser multa ambiental, pode ser multa de construções irregulares, pode ser multa de trânsito, pode ser multa, qualquer outro tipo de multa, não deixa claro isso. Então, isso, para mim, faz com que a discussão dessa questão, que é uma questão de defesa da localidade, da defesa da distritalidade, né, a qual eu, inclusive, por concepção e ideologia, defendo o voto distrital, a defesa dos representantes local, entendendo que o vereador, além de fiscalizar e legislar, ele deve ser um agente representativo, o link, a ligação com o poder executivo na região onde vive, na região onde foi eleito. Então, o vereador Dalmo peca nesse sentido e no mérito também. Vejam, a gente traz a questão da constitucionalidade como dúvidas, né, com uma dúvida cruel, teve que ter várias correções, e também na questão do mérito. Eu acho que o projeto não está bom. O projeto precisa ser melhor discutido. O projeto precisa ser lapidado. Porque talvez o número de 50% seja até pouco. Talvez a gente tenha que destinar mais, mas tem que discutir quais são as multas que vão ser alocadas ali. O exemplo dado pelo vereador Renato da farmácia, a farmácia realmente é bastante sedutor em relação à Lagoa da Conceição. Mas a Lagoa não carece, a Lagoa da Conceição não é só da Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição é de toda Florianópolis. Então a gente carece, inclusive, de recursos das outras regiões para que sejam aplicados também na Lagoa da Conceição. Por isso que, às vezes, subtrair recursos de uma área, destinando 50% para todas as outras áreas, no fim das contas, pode ser menor ainda do que o processo e do que necessário para a Lagoa da Conceição. Cito, por exemplo, a Lagoa do Peri, a irmã da Lagoa da Conceição, que abastece toda a região sul e parte do leste da ilha. Se as situações... se a gente for levar em consideração esse método estabelecido pelo vereador Dalmo Menezes, a gente não vai levar em consideração, a gente não estaria considerando que a Lagoa da Conceição atende várias comunidades que vão além do seu distrito, onde ela está localizada como distrito especificamente. Isso pode trazer prejuízos, inclusive, na concepção orçamentária. Não é à toa que a Comissão de Orçamento também aponta isso, vereador Dalmo, né, com 5 votos contrários, porque essa discussão orçamentária ela precisa ser mais profunda. Dito isso, senhores, eu quero fugir um pouco do tema, que eu acho que eu já consegui explanar mais ou menos aqui a minha ideia. Acredito que o projeto ele tem boas intenções, mas ele precisa ser corrigido. Eu queria pedir já para o presidente liberar o share screen para mim, que eu vou colocar aqui um vídeo sobre uma comunidade, como eu disse anteriormente, comunidade que nas suas adjacências tiveram bastante investimento em infraestrutura e nessa comunidade ficou pendente de investimentos. Deixa eu ver se o áudio pega aqui. O áudio tá pegando aí? Vereador, mas acho que o senhor nem abriu o vídeo ainda, hein? Aqui só tudo branco. O áudio vem antes? E agora? Tem um ícone ali de um vídeo que não foi aberto. Deixa eu abrir o áudio só. Tem nada não. E agora? Abriu um vídeo sem áudio.
Mas tem legenda, né? Tem legenda. Então, aproveitar que está sem áudio, na verdade é só uma música de fundo aqui, falando sobre a região do Monte Verde. Monte Verde me parece um bairro extremamente preterido em relação aos bairros adjacentes da região do meio norte da ilha, né? Para quem é um dos primeiros bairros que sai do distrito sede e vai em direção ao norte da ilha, um bairro inclusive que tem bastante impactação ambiental, um bairro relativamente moderno do ponto de vista de outros bairros da cidade, mas que carece de um investimento. Inclusive, as praças desse bairro estavam completamente jogadas e depois de uma fiscalização do nosso mandato, a praça do Monte Verde foi revitalizada, mostrando que só na base da pressão, infelizmente, as coisas estão acontecendo no Monte Verde. Enquanto os bairros adjacentes, como Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa, Saco Grande, que fica muito próximo, têm recebido investimentos consideráveis em relação ao que não recebe o bairro do Monte Verde. Eu trago justamente esse vídeo numa discussão que o vereador Dalmo traz sobre investimento de 50% daquilo que é aplicado de multas nos bairros. Até para ser contraditório um pouco a minha fala, né? Mostrando que realmente o vereador Dalmo tem 30 razão segundos. quando quer investir. Oi, vereador Fabruaga. É isso. Um pouco contraditório, acredito que o mérito do projeto do vereador Dalma é importante, porém a gente precisa discutir as minúcias, né, para deixar isso claro em relação a toda a problemática que existe da questão orçamentária. Da maneira como está, vereador Dalma, o projeto não está pronto para ser aprovado. Vai ser um grande equívoco e vai ser praticamente inócuo a sua proposta. Ele precisa ser melhorado, Obrigado. qualificado e com detalhes. Detalhar isso para deixar isso bem claro. Quais multas serão aplicadas especificamente Concluindo? nas comunidades, para que a gente não incorra aí num erro e de uma lei que vai entrar nos anais do Legislativo e do município. Obrigado, vereador Maicon Costa. Então, senhores vereadores, vereadora Maria da Graça, público que nos assiste, vejam que a discussão da CPI, quando a gente fala de CPI, né, a população já torce o nariz, já fica desconfiada porque CPI geralmente acaba em pizza, acaba em nada. Isso muitas vezes porque devidamente controlada pelos que têm o interesse que ela não ande de fato. A CPI da Zona Azul trouxe aí, e eu pude acompanhar várias reuniões, trouxe aí clareza de várias interferências, a registro, inclusive nos anais da casa, em vídeo, a interferência de vários agentes políticos em cargos eletivos, vice-prefeito, vereadores, inclusive, com interferência dentro da Zona Azul, dentro da empresa chamada Dom Park, no que diz respeito, no que tange a contratação de funcionários. É aquele chamado QI, o quem indica, só poderia entrar lá dentro da empresa se você tivesse um padrinho, vereador, para isso ou para aquilo. Isso acontece também, já aconteceu muito no transporte coletivo, na Insular, na Transol, em várias empresas, você só pode entrar, né, na empresa se você tiver um padrinho político e, na grande maioria dos casos, vereadores. Isso é a prova nítida que isso acaba engessando a fiscalização, acaba engessando o interesse público, né, do serviço público. Então, além da prorrogação da CPI, eu gostaria muito que os vereadores que foram citados aí pelas testemunhas, os inquiridos, né, quem está sendo escutado na CPI, que foram citados como indicadores de pessoas, ainda que seja na parte operacional, se colocassem impedidos dessa comissão e se retirassem dessa comissão. Não me recordo o nome agora, não vou citar nomes agora desse ou daquele vereador, porque eu poderia estar sendo injusto. Mas depois, se a gente pegar
as filmagens, como diz a fita, né? Os mais antigos diriam a fita. Se a gente rebobinar e a gente vai ver que foram citados agentes políticos, inclusive dessa Casa Legislativa, dessa legislatura, e que a gente pudesse substituir os membros dessas comissões para que elas tenham mais celeridade. O vereador Lela, um dos principais combatentes nesse assunto, este vereador também fez quórum ao vereador Lela, assim como o meu líder de bancada, vereador Pedrão, que também foi muito incisivo em relação a essa questão da Zona Azul. Apontamos que os 21 milhões de reais, talvez até mais, de dinheiro que deveria ir para a Prefeitura Municipal, até hoje ninguém sabe onde está. Esse dinheiro precisa ser rastreado. Nós precisamos identificar esse dinheiro, onde ele está. E para isso é importante que a CPI da Zona Azul, além da sua prorrogação por mais 90 dias, como pede o requerimento, tenha membros que sejam republicanos e que tenham interesse público em primeiro lugar. E que não estejam comprometidos ou, pelo menos, contaminados com um processo de indicação, que faria com que, evidentemente, eles não tivessem a liberdade de fiscalizar com integralidade como merece uma comissão. Para que essa Casa Legislativa não caia no ridículo, para que essa CPI, novamente, não seja mais uma CPI, como foram outras CPIs no passado, eu peço, senhor presidente, que o requerimento não é meu, mas eu peço para que se faça um adendo, inclusive, de exclusão ou de colocação, aliás, de impedimento daqueles que foram citados como membros, como vereadores, que indicam, através de currículos, funcionários para ingressarem na Zona Azul, na Dom Park ou qualquer outra empresa, enfim. Só assim a gente vai ter legitimidade para responder à altura do que a sociedade florianopolitana merece. Obrigado. Senhor presidente, antes de adentrar no assunto praças da Polícia Militar, né, que constitui, para quem não sabe, soldados de primeira ou segunda categoria, cabos, sargentos, e, no caso, terceiro, segundo, primeiro, e sargentos, né, e também suboficiais, esses seriam os praças da Polícia Militar. Vale registrar que o vereador Marcelinho da Intendência, proponente dessa excelente moção, a Polícia Militar, valorosa instituição desde 1835 constituída, com valores muito fortes estabelecidos. E por muitas vezes, numa sociedade que sempre faz um pré-julgamento, por um policial também é muito difícil atuar. O policial também é vítima, muitas vezes, de um sistema, de um modelo constituído que, de fato, coloca na ponta da lança estes homens e mulheres, valorosos trabalhadores da segurança pública, da manutenção da ordem pública, do patrulhamento ostensivo. E por que eu digo que esses são colocados na ponta de lança? Porque são os praças que vão às ruas. Tem um ditado, né? Ditado não, na verdade tem uma afirmação, não é ditado, uma afirmação que diz que um praça faz o serviço de 10 oficiais, mas 10 oficiais não fazem o serviço de um praça. Aqueles que têm estrelas nos ombros não são diferentes, ou não deveriam ser diferentes, dos que têm os riscos nos braços, que são os praças. Mas a diferença salarial e a reposição salarial, quando a gente discute reposição salarial e diferença salarial, nós precisamos entender que o modelo posto da Polícia Militar hoje já é um modelo que menospreza quem se põe diariamente em risco dentro das viaturas, que são os praças. Só isso já seria bastante para uma discussão, só isso já seria suficiente para discutir a moção dos praças. Não entrando nem na questão da reposição salarial, no que tange a questão inflacionária. Porque uma coisa, vereador Marcelinho da Intendência, é reposição salarial para quem ganha 15, 20, 25 mil reais, como os oficiais. Outra coisa é reposição salarial para quem acabou de entrar na PM, que tem salários aí que, se a gente for levar em consideração os iniciais,
não passam de R$3.000, porque tem desconto aqui, outras situações ali. E são esses os que possuem os riscos nos ombros, os praças, que estão na linha de combate diariamente, colocando suas vidas em risco no combate à criminalidade, que chegam numa ocorrência de perturbação do sossego, sem saber se ela pode evoluir para uma situação de grave ameaça, de violência, de arma de fogo. Os praças da Polícia Militar, e aí aqui eu contextualizei só a Polícia Militar, não é porque eu estou esquecendo os militares do Bombeiro, não, que também são combatentes, força, inclusive, a qual eu tive o prazer de passar nas provas e na metade das avaliações desistir de ser um combatente do fogo, de ser um bombeiro. Talvez se eu fosse não estaria aqui conversando com os senhores hoje, justamente por medo de ser socorrista, enfim, por esse contato com sangue, etc. e tal. Tenho um pouco de receio disso, um pouco de aversão. E hoje estou aqui falando com vocês sobre isso. E tenho a oportunidade, a honra, de defender uma moção proposta pelo companheiro vereador Marcelinho da Intendência, onde valoriza esses homens e mulheres que combatem, são socorristas no Bombeiro de Santa Catarina e são combatentes policiais na Polícia Militar. A PRASC, instituição que deve ter aí entre 13, talvez aí um pouco mais de filiados ou afiliados, enfim, é uma instituição que merece respeito e a luta deles é digna. E esse é um fórum, sim, de debate sobre esse assunto, justamente porque policial constitucionalmente não pode fazer greve. O policial não pode requerer de outra maneira a sua valorização. Então, como eu disse, se já não bastasse a disparidade entre oficiais e praças, que é muito grande, ainda tem a questão da reposição salarial do ponto de vista da inflação, que não é respeitada. Concluo dizendo que, governador Moisés, o senhor que foi votado, muito votado pelos praças, deveria ter um mínimo de dignidade, mínimo, e fazer reposição salarial inflacionária para esses praças já, agora, nesse momento. Não pode passar mais nem um minuto para que o senhor não passe vergonha mais do que o senhor já está passando. É isso. Vereador presidente, a minha questão de ordem é aquela que eu fiz inicialmente na sessão e pedi para que o senhor, como ministro dessa Casa Legislativa, primeiro-ministro dessa Casa Legislativa, possa interceder junto à Secretaria de Saúde para que nos mande os estudos que foram utilizados para a compra dos testes do Covid, porque com base nesses dados, os nossos atos fiscalizatórios se darão, inclusive com envio também para o Ministério Público de Contas. Beleza. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse entrar no circuito, é a solicitação que eu faço a Vossa Excelência, é um requerimento, para que o senhor possa cobrar aquilo que ficou acordado e comprometido pelo agente, pelo funcionário público da saúde, na reunião da LDO, na terça ou na quarta-feira passada. Beleza, eu vou solicitar primeiro que o presidente da Comissão de Orçamento, assim, o faça as solicitações por ofício e depois podemos ir para a instância superior, mas o presidente da comissão, o vereador João Luiz da Silveira, e o Gabrielzinho, que tocou a comissão, podem fazer essas indicações das solicitações, caso não cumprida, daí eu faço pela presidência também o reforço do pedido, vereador Maicon Costa. Vereador João Luiz da Silveira, tem uma questão de ordem de Vossa Excelência.